Para você que nos assiste na TV Legalidade, na Rádio Legalidade em todo o Brasil, seja bem-vindo ao nosso ambiente trabalhista. O ano era 1500 e quando os portugueses aqui chegaram, encontraram homens e mulheres pelados à beira-mar, sem roupa, desnudos, porém, com a cultura que nos seria a origem de tudo aquilo que somos hoje. Mesmo porque cada um de nós tem um pouco do índio e da Índia, e muito pouco dos portugueses, porque eles aqui também aprenderam com os índios. Mas essa nação era composta na época por cerca de 5 milhões de indígenas, hoje reduzidos a menos de 300 mil. São mais de 200 etnias, povos que se dividem em vários cantos do país, no Mato Grosso, na Amazônia especialmente. Mas a cultura deles mantém viva uma coisa brasileira. Nós devemos muito a eles e principalmente precisamos homenageá-lo, porque a representatividade já foi bem maior. E para nós pedetistas, está muito claro que nós já tivemos aqui nos nossos quadros o maior líder de todos os tempos do movimento indígena no Brasil. Aquilo que agora na Lava Jato aparece como gravações, Juruna já fazia. E com seu gravador transformou aquilo numa bandeira muito mais importante que um tacape. E essa bandeira, ou esse tacape, revestido de um gravador de voz, fez com que muitas denúncias viessem à tona e muitas coisas fossem descobertas. É a contribuição que Juruna deixou à política brasileira, num legado que toda a comunidade indígena não esquece. Nós do PDT temos a satisfação de ter Juruna na nossa história e nos nossos quadros o seu DNA. Tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rádio TV Legalidade o Rafael Iueré, que é neto do cacique Juruna. Hoje o Iueré preside o nosso movimento indígena do partido. E é com ele que nós vamos conversar e dialogar sobre vários aspectos do movimento indígena no país. Rafael, prazer te receber aqui. Mas antes de conversar com o Rafael, deixa eu apenas fazer um reparo aqui numa informação que passei nesse editorial. É certo dizer que eram mais de 5 milhões. É errado dizer que é em torno de 300 mil. Mas é correto dizer que é em torno de 900 mil habitantes a comunidade indígena brasileira hoje. Mesmo assim, a diferença é muito grande do que os números iniciais para os números de agora. Presidente Rafael Iueré, muito prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Legalidade. Hoje, número muito reduzido. Desde 1500 anos, estamos na luta para manter a nossa população, a nossa tradição e as nossas florestas. Como é que você avalia, Rafael, a representatividade do grupo, do movimento indígena dentro do PDT, aonde o teu pai, o teu avô, melhor dizendo, Juruna, o cacique Juruna, de saudosa memória, foi a nossa grande referência? Foi uma grande sacada, uma grande pensamento também do líder, né, do trabalhismo, Brizola, Darcy Ribeiro, que ajudaram o nosso avô a entrar na política. É certo que ele já era cacique de uma aldeia na terra indígena São Marcos. Já liderava uma comunidade chavante. Então, por tantos problemas que a gente enfrenta naquele tempo, acabou que encontrou um grande homem, lutador também pelas causas sociais, trabalhadores, que é o Brizola, quando levou para o Rio de Janeiro para sair candidato e eleito na década de 80. A comunidade indígena ainda tem Juruna na memória, isso é certeza 100%. Mas os novos índios, aqueles que nasceram depois, num passado muito recente agora, que referência tem de Juruna na história de todos vocês? A história ficou marcado. Mesmo os jovens têm como referência como o único deputado federal que lutou pelos povos indígenas no Brasil.
E, e hoje nós enfrentamos dificuldade maior ainda, pela falta da liderança no meio político, né, para lutar pelos nossos direitos e para defender a nossa população. E esse caminho iniciado lá atrás, agora nós estamos construindo com a participação dos jovens indígenas através do PDT, criando o movimento nacional do PDT, indígena do PDT. Como é que você tem administrado isso? Até porque a luta é por representatividade. Como é que está o movimento das primeiras ações? O que é que vocês têm feito? Como é que está sendo conduzido o trabalho? Nessa missão que você tem de, neste momento, substituir aqui o trabalho do patriarca, que é o teu avô. Bom, primeiro nós queremos levar a ferramenta. Essa ferramenta, chamo, na verdade, é conhecimento político, o processo político. Nossa população precisa saber quem são os nossos adversários na política. E muitas vezes, por inocência, assédio dos políticos locais, a gente acaba votando nessas pessoas que trabalham contra nós. Então, o que a gente está fazendo no primeiro momento, nessa construção, é levar a formação política para os povos indígenas. Nós começamos com Chavante e o ano passado fizemos em 2 aldeias, em 2 comunidades, essa formação política que nós iremos agora no dia 19 de abril para fazer a entrega do certificado junto com o nosso presidente nacional, Carlos Lupe. Ou seja, começa tudo como se estivessem voltando para a estaca zero. Criar um fortalecimento, montar uma espécie de resistência para preservar a cultura indígena respeitada, idolatrada e, acima de tudo, conduzida sob uma visão de país. Com certeza. A ideia é... No passado, nós tivemos um líder político que chegou a deputado federal. E desta vez, nós queremos aumentar essa figura de liderança política através dessa formação política. Assim, nós podemos gritar pelo nosso povo, para defender os nossos direitos, com mais gente preparada na vida política. Tem 2 preocupações interessantes que não podem fugir dessa conversa. São 2 ângulos, são 2 cenários, são 2 segmentos, que acabam se somados sendo a grande ameaça. Um deles é o agronegócio e o outro a mineração. Como é que vocês têm tratado isso junto ao movimento indígena do PDT? Essa questão é muito complexo ainda. Para nós é vista como uma preocupação, né? Como uma ameaça, porque não tem limite essa crescente de agronegócio, desmatamento. Não só a nossa vida está em jogo, mas os recursos naturais também, onde buscamos a nossa sobrevivência, como o rio, as frutas, alimentos tradicionais. Então, muito veneno jogado para essas plantações, acaba que chega no rio, é onde a gente toma banho, a gente consome para beber. Então, essa problemática precisa ser discutido, assim como a mineração também. Muitos falam, que tenho escutado, que existe mineração ecológica. Eu nunca ouvi falar isso. Como que é isso, mineração ecológica? Para mim, que eu sei, é destruição para o rio e para a terra, para o solo. É isso que eu sei. Agora,
Claro que nesse mundo não precisamos radicalizar o ponto de vista. Apenas tem coisas que precisa ser discutida. Não pode ser atropelado nossas lideranças e as nossas comunidades, principalmente direito está garantido na Constituição. Você acha que em algum momento existe um índice mais elevado do que o imaginado no que diz respeito ao respeito ou à falta de respeito à comunidade indígena brasileira? Falta de respeito de maioria da classe política, assim, vamos dizer assim, instituição, judiciário também. Tem muito preconceito, rola muito racismo. Agora, eu posso dizer pela experiência também, tem muitas, no povo brasileiro, tem muitas famílias humildes, reconhece a existência dos povos indígenas e valoriza os povos indígenas como povo originário. Agora, onde tem... existe uma classe que tem muito... embora tem estudo, doutorado, não sei o que, juiz e tal, não tem humildade, não reconhece os povos originários. E a lei do Brasil fala que nós somos iguais perante a lei. Só que a mesma lei também tem um artigo, que é dos índios, fala garantir costume, tradição, a língua, a cultura, e não é respeitado o que foi garantido na Constituição. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio TV Legalidade com Rafael Heré, presidente do Movimento Indígena do PDT. Agora a pergunta é política, essencialmente. Como é que você avalia a política indígena no Brasil nesse governo Michel Temer? Aquela história, né? Uma coisa, Tiririca se enganou quando fala que pior que tá não fica. Só que para nós, a política, para os indígenas, o pior, o que está ruim, ficou pior. Então, muito... Você está querendo tirar os direitos dos trabalhadores, do povo brasileiro, imagina para nós o que pode vir, entendeu? Em linhas gerais, se o homem branco, que teoricamente está protegido, está sendo sacaneado, imagina quem não tem proteção nenhuma, mais ou menos isso? Imagina que não tem representante no Congresso, né? Quem que pode sair em defesa para discutir esses projetos que estão acontecendo e que trata a questão indígena especificamente. O movimento repudiou atitudes racistas recentemente que vieram à tona há cerca de alguns dias. Você já se posicionou com relação a isso? Deputado Bolsonaro. E a sorte dele, a gente viu, ficamos sabendo através das redes sociais. Eu queria ver ele falar na cara e eu acho que ele ia sair correndo, porque a gente iria reagir na hora. Essas ofensas que ele praticou, racismo, fascismo, que ele é apoiador à ditadura, e talvez a família dele não sofreu na ditadura. Se sofresse, não estaria assim. Essa instabilidade política atual, ela, na sua concepção, ela acaba contribuindo para que haja todo esse processo que acaba gerando essa onda reacionária e todas essas manifestações contrárias aos indígenas? Com certeza.
o nosso movimento, em geral, é visto como minoria. E ser minoria, esses reacionários já marginalizam, né, o nosso movimento. Então, naturalmente, nós também sofremos, assim como outros movimentos sociais que são mal vistos, né? Não tem tirado representatividade. Você acha que, como neto do cacique Juruna, ex-deputado federal, como é que você avalia o legado que o seu avô deixou para os indígenas no Brasil? O que pode ser seguido? O que pode ser retomado passados tantos anos da sua morte? Olha, nesse tempo, nunca a nossa voz esteve mais ativo quando foi deputado federal. E, como eu disse, já era lutador, liderança da comunidade, lá da raiz. E foram demarcadas muitas terras naquele tempo, a partir da reivindicação, da cobrança, né? E também na política, o que falta hoje, que ele deixou um símbolo muito boa, é a honestidade indígena, devolver o dinheiro. E ninguém faz isso hoje. Todo mundo manda para fora e o brasileiro fica sem nada. Então, agora, talvez essa luta, essa construção é a retomada, a continuidade da luta que iniciou na vida política. Nós estamos retomando. Só falta agora a gente voltar a gravar de novo. Muito bem. Agora, você acha que pelo contingente de índios no Brasil se teria público para eleger um descendente indígena e devolver a ele uma cadeira no Congresso? Nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Só que no primeiro momento, como eu disse, é preciso da formação, o conhecimento para o nosso povo. Esse é o diferencial. Esse aí vai fazer o diferencial e fortalecer a nossa luta, o voto consciente. Que tipo de mensagem você deixaria? Estou conversando com Rafael Ueré, que é presidente do movimento indígena do PDT, neto do cacique Juruna, de saudosa memória, mas de um legado muito grande para a sua etnia, para a sua gente, para a raça indígena brasileira. Qual é o recado que ficaria nesse momento em que a gente está se encaminhando já para o encerramento dessa conversa? Eu convido os povos indígenas do Brasil, jovem, que tem a aptidão em iniciar a vida política para se juntar a nós nesse movimento, fazer um trabalho com suas comunidades, com seu povo. Assim, fortalecemos o nosso movimento, quem sabe começar a eleger os nossos vereadores, os nossos deputados, senadores. Então, para isso, o caminho é longo, mas já está iniciado esse trabalho. Muito obrigado, Rafael Ueré, neto do cacique Juruna. Foi deputado federal pelo PDT, incentivado por um outro grande líder de massas, Leonel de Moura Brizola. Na TV Brizola, que é a TV Legalidade, Rádio Legalidade, você acompanhou mais uma entrevista, sempre falando das nossas coisas, do movimento trabalhista, seus movimentos internos e de todas as coisas que nos fazem respirar uma frase que é fundamental para nós todos trabalhistas. Brizola vive. Até a próxima oportunidade.